Bom dia, meus irmãos. A passagem de hoje está em Mateus 20, aonde nós temos aqui a parábola. Jesus conta essa parábola de o dono de uma vinha, que ele começa a contratação de trabalhadores pela manhã e vai contratando trabalhadores ao longo do dia, até que os últimos trabalhadores trabalham apenas 2, 3 horas por dia. No final, ele remunera a todos igualmente com um denário. Um denário era o valor de um dia de trabalho. E os primeiros trabalhadores, eles reclamam porque eles se comparam com as pessoas que foram chamadas por último e eles, pelo seu próprio senso de justiça, entendem que deveriam receber mais. E o dono da vinha diz então: mas eu não combinei com vocês um denário? Eu não estou sendo injusto com vocês. Né? Agora, se eu também quero pagar um denário para aqueles que eu chamei por último, eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Eu não estou sendo injusto. E ainda a parábola diz: ou os seus olhos são maus porque eu sou bom. Né? O que Jesus está querendo dizer a respeito do Pai que tem os seus trabalhadores, né? Nesta parábola? O que Deus está querendo dizer? Que nenhum de nós merecemos nenhum denário. Que a graça de Deus nos dá aquilo que não merecemos. Portanto, aquele que recebeu um denário e trabalhou o dia inteiro, ele não é digno de um denário. Aquele que trabalhou apenas 2, 3 horas também não é digno de um denário. Ou seja, o que Deus está querendo dizer é que ele é bom, de qualquer forma ele é bom, dando às vezes mais para um do que para outro, que trabalhou menos, ou dando o mesmo tanto da sua bondade em relação a quem trabalhou mais, como também em relação a quem trabalhou menos, porque nenhum desses dois merecem. Nem quem trabalhou mais, nem quem trabalhou menos. A graça de Deus são para homens e mulheres indignos que não merecem. Então ele diz: porque eu sou bom, seus olhos são maus? Porque a referência deles ficou no outro, enquanto que a nossa referência não deve ser o outro. Nós não devemos ficar. Isso é um ensinamento importantíssimo. A nossa referência é o Senhor. Quando nós olhamos para Ele, nós vemos a sua bondade, vemos a nossa indignidade, que não merecemos. Portanto, qualquer coisa que eu receber de Deus já é muito, porque eu não mereço. Eu não mereço. Então, quando eu olho para o Senhor, quando a minha referência de vida é o Senhor, eu só consigo ver a sua bondade e a minha indignidade, a minha insignificância. Mas, ao mesmo tempo, o amor desse Deus maravilhoso para comigo. E aí eu fico satisfeito. Agora, se eu olho para o outro, se eu começo a me comparar, esse aqui é um outro grande erro de nós, homens, mulheres, seres humanos, é ficar se comparando com a vida do outro. Isso traz muita angústia. E nós olhamos para o outro, e a grama do vizinho sempre é mais verde, nós começamos a ficar revoltados, indignados, com a bondade de Deus na vida do outro. Então é o que Deus está dizendo: seus olhos são maus porque eu sou bom. Quando a gente começa a se comparar com o outro, e a gente sempre se compara com aquela pessoa que julgamos estar melhor do que nós. E quando começamos a comparar, os nossos olhos se tornam maus por causa da bondade de Deus na vida do outro. Mas aquilo que ele tem recebido do Senhor, que você julga que é mais do que você tem recebido, ele também não merece.
Se é que é mais, porque nós não sabemos da vida do outro, nós não sabemos os problemas que a pessoa passa na sua intimidade, não sabemos as frustrações, as vergonhas que cada um de nós tem. Mas nós temos essa tendência de comparar aquilo que uma pessoa está recebendo e que nós não estamos. E nós não vemos que também Deus nos dá coisas na sua bondade que não está dando para aquela pessoa naquele momento. Então, a comparação, ela é burra. Sabe? A comparação, meus irmãos, ela é primitiva, ela é inútil. A comparação é inútil, então pare de se comparar com o outro. Que a sua referência de vida não seja o outro, seja o Senhor. Olhe para Deus e para aquilo que Deus já te deu. Aquilo que o Senhor já foi bondoso na sua vida, gracioso, misericordioso, muito mais misericordioso, porque nós não merecemos. E aí quando você começar a parar de olhar a vida do outro e olhar as bondades e as bênçãos de Deus na sua vida, ao invés de revolta, o que vai brotar no seu coração é gratidão. É gratidão. Por isso que Paulo diz, em tudo dai graças, ou seja, dai graças porque vocês estão recebendo. Vocês estão recebendo do Senhor. Então em tudo dai graças. A própria vida já é uma bênção e uma graça e uma misericórdia da parte de Deus. Receber a vida é graça. Continuar vivendo é misericórdia, porque não merecemos continuar vivendo, merecíamos a ira, a destruição, a morte. Então, ter um corpo, ter uma vida, ter saúde, disposição, é graça. Continuar tendo é misericórdia, porque somos indignos. Quando nós olhamos para Deus, aí nós começamos a ver a realidade da bondade de Deus em nossas vidas, e aí o sentimento de revolta dá lugar à gratidão. E Jesus continua nessa passagem, porque essa passagem trata de como Deus vai recompensar e retribuir no seu reino. Então Jesus, lá no verso 26, diz assim, não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que Jesus está dizendo é que na lógica do reino de Deus, na justiça do reino de Deus, o maior de nós é o que mais serve. Você quer ser grande no reino de Deus? Então seja aquele que sirva. Sirva seus irmãos. Sirva a todos. E eu quero abrir um parênteses aqui, que esse serviço a Deus não é um ativismo religioso de igreja apenas. Servir a Deus implica sim em você exercer atividades na igreja, em maior quantidade, em maior intensidade. Mas não é só isso. Não é só ir para a igreja, cumprir o seu ministério, fazer lá o trabalho que lhe foi designado. Não, servir a Deus é com toda a sua vida, dentro e fora da igreja. Você tem servido as pessoas, inclusive aqueles que não são crentes, inclusive aqueles que não estão na casa do Senhor, porque nós não somos só filhos de Deus na casa do Senhor, na igreja, no convívio dos nossos irmãos, nós somos filhos de Deus e servos de Deus em todo momento, em todo lugar, em qualquer circunstância. Você tem se colocado como servo das pessoas do seu trabalho, dos seus colegas de trabalho? Você tem se colocado como servo da sua família? Vou te dar um exemplo. Você tem orado pela sua família? Porque isso é serviço. Orar é trabalhar. Oração é trabalho. Primeiro você tem que reservar tempo. Você tem que dedicar um tempo, um período. Oração é trabalho. Você tem orado pelas pessoas? Isso é trabalho. Isso é serviço. Você tem se colocado à disposição daqueles que são enfermos? Você tem
colocado, dado a palavra de Deus àqueles que têm necessidade da palavra de Deus? Quando por exemplo, um pastor, ele vai para um curso de teologia, se preparar, se capacitar, ele está se preparando e capacitando para ser mais servo, para que possa servir mais e melhor. Então, isso é ser servo. E no reino de Deus, portanto, conforme você cresce na hierarquia do reino de Deus, significa que você está servindo mais, está sendo menos servido e servindo mais aos outros. Então, você quer ser grande no reino de Deus? Não queira fama, não queira sucesso, não queira reconhecimento. Queira trabalho, queira servidão, ser um servo de todos. Por isso que Jesus disse: ao que tem, lhe será acrescentado. Ou seja, se aquilo que você está recebendo de Deus, você dá ao seu próximo, você ministra graça e misericórdia na vida do seu próximo, com base naquilo que Deus tem te dado, Deus vai te acrescentar. Deus vai acrescentar. E ao que não tem, até o que tem lhe será retirado. Ou seja, aquilo que você tem recebido de Deus, você tem guardado só para si, não tem usado os recursos, as bênçãos, as habilidades, as capacidades para servir ao seu próximo, para glorificar a Deus com a sua vida, então até aquilo que Deus tem te dado, Ele vai parar de te dar. Ele vai retirar da sua vida. Por isso nós devemos ser um canal de bênção e não uma poça que retém a água. Não, nós devemos ser um canal de bênção que flui as bênçãos, a graça e a misericórdia de Deus em nossas vidas. Quer ser grande no reino de Deus? Então sirva. Sirva e você vai ter um grande galardão nos céus. Sabendo que nem o que serve, nem o que é servido merecem alguma coisa. Recebemos um denário porque o Senhor é bom. Independente se chegamos primeiro no reino de Deus ou se chegamos por último. Por isso que Jesus diz aqui no verso 16: assim os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Porque a graça e a misericórdia de Deus com relação a pecadores indignos, que somos nós, né, nos dá aquilo que não merecemos. Então não devemos olhar para ficar nos comparando com a vida do outro. Devemos nos comparar, devemos ter como referência a bondade que Deus já nos tem tratado e sermos gratos por aquilo que Ele já tem nos dado, mesmo nós não merecendo. E que utilizemos dessa bondade para sermos servos de todos. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e que te dê uma semana abençoada. Amém.